Saudações, meus amigos. Nós estamos iniciando mais um Falar com Você do canal do Jornal dos Romeiros no YouTube. E o maior bem cultural do país é a sua língua. Sabe o que é isso aí? É a falta do café, né? Vou tomar o café daqui a pouco. Mais importante que saber é nunca perder a capacidade de aprender. Paulo Freire. O amor não tem cor. Bem, gente, hoje vai ser um programa gostoso, um programa legal, um programa que você vai gostar realmente. Eu quero mandar de saída um grande abraço para o mestre Jim, lá do Piauí, né? Legal pra caramba. Marisa Santana, um grande abraço, obrigado pela a sua participação já no Falar com Você. É muito legal tê-la também conosco aqui. Bem, o convidado de hoje é também mestre, né? A gente fala em mestre, tem o mestre da viola, Fabiano Bavieira, lá, mestre de viola caipira, cantador, compositor, bem, um monte de coisa a mais aí, né? Eu quero só lembrar, antes de conversar com o Fabiano, apresentá-lo oficialmente, inscrevam-se no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, compartilhem com seus grupos, amigos, familiares, dê o seu joinha. Você que mora no Piauí, que mora em Pernambuco, que mora também em Goiás, qualquer canto desse país, quer participar do Falar com Você, um programa que é seu, né? Programa cultural que é seu, participe conosco, entre em contato com a nossa produção, teremos imenso prazer de mostrar o seu trabalho, né? De repente a sua culinária, a sua arte, enfim, tanta coisa legal dessa cultura popular desse Brasil afora, aliás, que é o melhor país do mundo, mesmo com tantos problemas, tantos preconceitos, dificuldades, mas de qualquer maneira é o nosso país. Bem, vamos lá. Viva a cultura caipira, bem-vindo, Baviera. Diz aí o Di Santana, um grande abraço de Santana para o nosso Santos. Opa, o Santos, o Santos está voltando para a primeira divisão, amigo. Estou satisfeitíssimo, né? Claro, é isso aí. Bom, Fabiano Bavieira, boa noite, seja bem-vindo. Você que está em São José dos Campos, a nossa São José dos Campos é do meu amigo Benê, né? Da Tina, enfim, de tanta gente boa nessa São José dos Campos. Seja bem-vindo. Estou vendo tanta viola aí. Nossa Senhora, hein? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todo mundo que está vendo a gente aí. Estou vendo que está em família, hein? Santanas em peso. Boa noite a todo mundo. Obrigadão, viu, Vladimir? O convite para a gente estar aqui proseando de viola do Santos Reis. Olha, falando em Santos Reis, né? Eu queria dizer a você o seguinte, que você está falando em viola, estou vendo um monte de viola, mas eu também tenho uma violinha aqui, ó. Um machetinho aí, hein? Isso daqui, cara, isso aqui faz parte, sabe do quê? No Revelando São Paulo, a gente brincava de tocar viola, né? E cantar junto com um amigo lá de Paraibuna. E a gente brincava de cantar, né? E o pessoal ficava achando que era uma coisa séria, né? Cantava lá para meia-noite, todo mundo vai dormir, só eu acordado, sentado na porta. É mais ou menos por aí. E a turma achava que era um negócio, pô, será que essa dupla é boa mesmo? Na base da gozação, né? Mas faz parte da vida da gente. Bom, Bruno Domingos, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Deixa eu perguntar para você, meu amigo Fabiano Baviera. Fala um pouquinho da tua infância. Onde foi a tua infância? Eu sou de Batatais, né? Batatais, interior de São Paulo. Entre Franca e Ribeirão Preto, ali, pertinho de Brodowski. Região, né? Terra de Cândido Portinari, ali, Brodowski, né? E como foi a tua infância? Muito brinquedo, muita... Eu falo assim que o começo da minha vida musical já foi na infância, né? Sim. Porque isso já é uma herança do meu bisavô, né? Cantava nas companhias de reis. Meu avô cresceu, né, vendo isso acontecer. E na minha infância, meu avô era bandeireiro da Companhia dos Irmãos Bavieira, que é da nossa família lá, né? E aí, com isso dele estar, né, sendo bandeireiro, e eu, né, vendo as companhias todas da cidade passar lá em casa para cantar, né? Então eu já fui crescendo vendo os violeiros antigos, os violeiros mestre verdadeiro, né? Cantar, e os embaixadores, né? Que é o pessoal que fazia aqueles versos muito legal, assim, muito antigo, né? E assim foi assim que eu aprendi. Eu sou um violeiro que aprendi em escola, né? Eu aprendi com os violeiros antigos, né? Com os violeiros das companhias de reis. A companhia da tua família, Santos Reis Irmãos Baviera, quantos anos ela tem? De festa, agora em janeiro vai fazer 90 anos. Né? Só que, assim, meu bisavô, ele construiu a primeira, Vico Bavieira, né, chamava o meu bisavô, ele construiu a primeira capela no meados da década de 30, né, mas antes, um pouco, o pessoal cantava, o meu bisavô, e alguns primos, né, que era o primeiro embaixador, né, o Norberto, e aí o pessoal cantava, segundo os relatos do meu avô, né, que viveu nessa época,
eram uns baitas violeiros, né, que fazia verso, né, de improviso, muito fácil, né, tinha muita facilidade para improvisar, para cantar, duetava muito bem. E a família inteira cantava um pouco, né, tocava, era 7 irmãos, né, que é esse pessoal que fundou a cantoria, meu bisavô, né, o outro irmão mais velho era bandeireiro, então juntou esse pessoal e fundou a companhia Irmãos Bavieira, que vai para 90 anos de festa, mas o pessoal já cantava mais do que, né, mais antigo do que isso. O Fabiano, o pessoal se apresenta ainda nas festas, normalmente, continua firme a companhia. Tá, o pessoal tá cantando lá ainda, né, canta toda a região, né, faz a região lá no rural lá, canta nas casas, né, para arrecadar, né, ofertas, né, para fazer, tem leilão de gado, tem uma quermesse, aí depois com o tempo virou um encontro de bandeira, né, virou um encontro de companhias que já chegou aí a 40 companhias num dia de domingo lá, sabe, então já é uma festa gigantesca, uma festa muito grande, né, muito importante para a cidade, né, uma cidade que é Batatais é uma instância turística, né, então uma cidade, né, uma festa ícone, né, uma manifestação bem importante. E nesse final do ano, né, com as festas natalinas aí, vai ser muito legal essa apresentação, né? Vai ser muito interessante, né? Aliás, o pessoal já começa a cantar agora lá, já estão cantando lá no final de semana, então já vai cantando, já, né, até chegar em janeiro para poder arrumar tudo para a festa. O legal dessas folias, né, Fabiano? O pessoal, o acolhimento, né? O acolhimento das pessoas, das famílias que recebem, né, as folias, o pessoal entra, canta dentro da casa. Eu acho isso uma coisa fantástica, né? Uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma raiz que a gente não pode perder nunca, essa identidade, né? Eu falo que a cantoria, né, das companhias de reis, ela é um tipo de manifestação que não se faz sozinho, né? Ela só se dá no coletivo, né? Sim. O negócio só acontece com muita gente trabalhando, né? E é muito interessante porque todo mundo que trabalha por uma coisa maior, né? É cansativo, é uma jornada complicada, tem gente para tudo, tem gente que tem que ir para a cozinha, tem gente que tem que fazer muita coisa, né? Motorista, e tem que fazer jornada, as pessoas recebem, né, e fazer contas de dinheiro, né, é muito cansativo, é difícil gestar tudo isso, mas, assim, é por um motivo maior, né, que quando acaba, a gente tem aquela sensação de falar, ó, missão cumprida, né, mais um ano eu consegui cumprir essa missão, né, que é muito legal, e é transformador. E uma coisa importante, né, eu acho que essa transmissão de coisas pelas companhias, né, por todos eles, é o amor, né, é o que está faltando muito por aí, né? Porque, quer dizer, de fato é exatamente isso, é irmandade, né? Você vê o outro como você, a recíproca é verdadeira, e esse coletivo, como você acabou de ressaltar, é fundamental, e não é só na Folia de Reis, eu acho que está faltando um pouquinho desse coletivo no nosso mundo, né? Para que ele seja um pouco melhor, né? Todo grupo que eu participava, eu sempre falava isso, eu falava assim, gente, nas companhias, aqui não tem hierarquia, né? Por exemplo, tem o embaixador que está na frente, sim, faz o verso, mas ele não é mais importante do que a última vozinha que grita fino lá, ele não é mais importante com o que bate caixa, com o que toca pandeiro, né? Ele não é mais importante que o bandeireiro não é mais importante que as vozes, sabe? Então, assim, não tem hierarquia, né? É um conjunto e é um círculo, né? A gente canta, assim, um olhando para a cara do outro, né? É muito importante. É o tal negócio. Na verdade, nesse momento, todos são iguais, né? Não existe diferença e não tem essa de raça, de etnia, nada. Todos são iguais, né? Não importa a cor, não importa absolutamente nada. Isso é uma coisa muito bonita, né? Aliás, os políticos deveriam ver isso aí, né? Enxergar um pouquinho as folias. Quem sabe eles aprendem um pouquinho com as folias, né? Quem sabe, né? Bom, deixa eu perguntar para você. A Viola encarnada, boa noite, companheirada. Nancy Limon, boa noite, equipe maravilhosa, um grande abraço, um grande beijo para Nancy, que é minha irmã. Ronaldo Fagundes, boa noite, sejam todos bem-vindos. De Santana, Baviera levou a tradição das folias de reis para a Capela dos Aflitos, para a louvação do presépio da brasilidade. Depois veio a folia do Eurípides, do Catira, enfim, muito legal. Bom, daqui a pouco você vai falar sobre isso aí, sobre também a sua participação lá na Capela dos Aflitos, uma coisa muito legal. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, o Fabiano, você está com a viola afiada? Está afiadinha aí?
Tá, deve estar, porque essas craveiras de madeira aqui, elas é meio temosa, né? Então, você Mas está afiado, eu queria que você tocasse uma moda qualquer. Qual a moda que você vai apresentar de saída, assim, em homenagem àqueles que estão conosco no programa de hoje, do Falar Com Você? ó, já que é a primeira moda do Fala Com Você hoje, vamos fazer a primeira moda que foi lançada em disco, a primeira moda de viola lançada em disco, de música caipira. Jorginho do Sertão. Jorginho do Sertão. Do Sertão é a história de um caboclinho bom de serviço, né? E aí vocês vão ver a história dele. Então vamos nessa aí. Vamos lá. Ajuda meu companheiro, ai, 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 ai. No meio desse salão, ai, 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 que nós dois cantando junto faz chorar dois coração. O Jorginho do Sertão, rapazinho inteligente, numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. Jorge acabou seu serviço, tão alegre, tão contente, foi dizer pro seu patrão: quero a minha conta corrente. Jorge, a conta eu não lhe dou pro vosso procedimento. Tenho a sorteira e ofereço em casamento. Logo veio a mais velha, por ser a mais interesseira. Jorginho, casei comigo, que sou a mais trabalhadeira. Logo veio a do meio, cheia de top de fita. Jorginho, casei comigo, que das 3 sou a mais bonita. Logo veio a mais nova, vestidinho amarelo. Jorginho, casei comigo, que das 3 sou a flor da terra. O Jorginho do Sertão é rapaz de pouca luma, não posso casar com as 3, ai eu não caso é com nem. Na hora da despedida, ai, 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 ai. É que a moreninha chora, ai, 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 ai. O seu cavalo ensinou na mesma hora, foi dizer pra morenada: adeus que eu já vou embora. Eita aí, Fabiano Baviera tocando Jorginho do Sertão. Isso é uma música que o Cornélio levou essa dupla de Piracicaba, né, para tocar essa música aí. Isso. Muito legal. Foi a primeira música, é isso aí mesmo, né? É assim, ó, a turma caipira do Cornélio Pires, essa turma já não era a primeira turma, ele tinha outras turmas que antes, né, mas antes dos discos, né? Essa é a turma que foi selecionada para ir para os discos, para ir para os estúdios, né? Quem cantou essa moda foi o Mariano e o Caçula. É o pai e o tio do maestro Caçulinha. Faleceu agora, uns dias atrás. Isso. Isso, e fazia parte dessa turma caipira, né?
E essa foi a primeira moda de viola lançada. Não se sabe se foi a primeira gravada, né? Mas foi a primeira lançada em 1929. Primeira moda de viola. Né? Essa é a primeira moda, foi que tem um tempo de 3 minutos. Porque antes disso, as modas de viola, ela tinha horas. Era uma história muito comprida, né? E aí o Cornélio precisou pegar essas manifestações muito compridas e né, compilar em 3 minutos, que é o que cabia no disco. Mas então, né? Porque essas músicas antigas, a música raiz, mesmo caipira, ela tem origem, né? Ela tem história, né? Ela tem enredo, né? É o que não acontece quando você fala música. Hoje você fala, música sertaneja, não tem enredo, não tem nada. É jogado aí qualquer coisa e os caras ficam com 2, 3 coisinhas e só. Não tem nada, não absolutamente nada. A música raiz é a história do caboclo, né? Ele conta a história, a amargura, os problemas que ele tem, as coisas bonitas, aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vivencia. É exatamente isso, né? Bom, Rúbia Losso lá de... Eu tenho medo de usar a palavra sertanejo, eu nem gosto de usar. Não, te fala porque às vezes tem que falar, né? Porque, mas o que é isso? Tem que falar, ué, tem que falar. A gente precisa emitir opinião também. Mércia Borges, boa noite a todos, muito bom ouvir nota de viola. Um abraço, Mércia. Éder Sofiantini, boa noite, grande violeiro Fabiano, abraço aqui de Batatais, meu amigo, lá Batatais, um abraço a Batatais. Bruno Domingo, aquela viola marrom deve ser Del Vecchio, se não me engano, diz ele aí. A Rúbia, que é lá a Rúbia é socióloga, né, professora universitária, participa direto aqui com a gente. Rúbia Losso, um grande abraço. Susan Leite, boa noite. Rosana Cardoso, boa noite. Eu agradeço a todos que estão participando conosco. Jari Baviera, boa noite. Estou acompanhando vocês daqui de Batatais. Bem, gente, é muito importante a inscrição de vocês no canal do Jornal dos Romeiros, no YouTube. Dê o seu joinha, compartilhe com seus grupos, amigos e familiares. Fundamental para que a gente tenha cada dia mais espaço aqui no programa Falar com Você, que é seu, diga-se de passagem. Estamos conversando com o mestre viola caipira, cantador, compositor, Fabiano Baviera. Fabiano, você participou do Revelando São Paulo, tocou lá acho que foi em Valinhos, não foi? Foi Valinhos, foi. Como é que foi a tua apresentação? O que você tirou de proveito do Revelando? Como é que você enxergou o Revelando São Paulo? Assim, Fala assim que... Eu acho que quando eu toquei, eu acho que já estava diferente um pouco, né? Em Valinhos, assim, um pouco diferente do que o pessoal falava, assim, que era da época da Água Branca, né? Mas foi legal, e assim, é muito bom estar com aquela história de estar no coletivo, né? De estar com o pessoal, de estar todo mundo ali, né? Os violeiros, né? E eu toquei com o Valmir Rosa nesse dia, né? O Valmir Rosa... Sim. Baita inspiração minha, né? Eu inspiro muito nele, né? Tanto que uma das pessoas assim que toca em viola de craveia que eu inspiro é ele, né? Então assim foi muito legal. O Revelando uma festa também, né? Que a gente tinha que ter mais, né? A gente mostrar a nossa cultura, né? Geralmente o paulista parece que não tem, né? Parece que não tem cultura, né? Por ser esse estado, né, que é mais, né, industrial, e é mais, sei lá, é uma correria, a cidade de São Paulo é uma correria, então parece que não tem, né, lugar para cultura, para lugar, mas existe, né, e a gente tem que ter mais disso, né, mais... O que precisa, né, Fabiano, é a valorização da cultura, né? O Estado é muito rico de cultura, tanto é que o Revelando São Paulo mostrou isso, fomentou isso, e começou em 1997, se não me engano. E o que acontece? No início você tinha poucos grupos participando, de repente a coisa aumentou assim de uma maneira exponencial, né? De tantos grupos que você tem no estado, não só grupos de folias, de congadas, enfim, uma diversidade cultural no estado de São Paulo que é muito grande, né? Vale do Paraíba, que nunca tinha visibilidade, às vezes apareceu, né? Muita coisa, a culinária riquíssima. Então, você sabe que durante o Revelando a gente teve a oportunidade de constatar em reportagem que nós fizemos, gente do sul dizendo que, olha, a água que nós bebemos aqui veio de São Paulo, pra você ter ideia como é que funciona a coisa, né? Então, São Paulo é muito rico. O que falta, na verdade, é um pouco mais de incentivo às pessoas que militam nessa área da cultura tradicional, né? Seja lá o culinarista, seja lá quem toca, né? Enfim, todos eles. Essa diversidade é muito grande, precisa realmente de apoio. A gente tem falado aqui que falta realmente um pouco mais de apoio às pessoas que militam nessa área.
Rogério da Silva. Ô, Rogério, um grande abraço, meu amigo. Precisamos conversar mais vezes. Bom, Ana Maria, vamos mostrar um vídeo aí do Fabiano? Tem uma apresentação legal, um vídeo do Fabiano, e eu quero só lembrá-los mais uma vez que é importante a sua inscrição no canal do Jornal dos Romeiros. Se inscrevam, dê também o seu joinha e compartilhe com seus grupos, amigos e familiares. Fala com você de hoje com o Fabiano Baviera. Vamos lá, vamos mostrar um vídeo do Fabiano? Vamos lá, Ana Maria? Vamos nessa aí? É cega de pau a pique, morão de jacarandá. É cega de pau a pique, morão de jacarandá. Cabrito subiu na serra, carneiro mandou descer. Quem tem fazenda nova não vale a pena vender. Ai, ô, dererê, ai, ô, dará. É cega de pau a pique, morão de jacarandá. Ai, ô, dererê, ai, ô, dará. É cega de pau a pique, morão de jacarandá. Dia 13 de maio, crioula vira senhora. Adeus, morenada, que amanhã eu vou embora. Ô, dererê, ai, ô, dará. É cega de pau a pique, morão de jacarandá. Ô, dererê, ai, ô, dará. É cega de pau a pique, morão de jacarandá. Muito legal, hein, cara? Onde foi isso aí, o Fabiano? Isso aqui foi aqui em São José dos Campos, na Toca Passarim. Né? Ah, é? É um lugar muito legal aqui em São José, né? Fábio Miranda, né? Tem o personagem, o Maestro Sabiá. Que legal, hein, cara? Muito legal, é um lugar muito legal. Parabéns, muito legal. Tá, o Ducatira, boa noite a todos, parabéns, meus amigos. Fabiano, grande amigo Folião, que faz parte da família Ducatira. Pô, o Fabiano é um itinerante, né, cara, da cultura popular. Aqui, ali, em todo lugar, aparece em todos os lugares para inflamar mais essa cultura popular. Muito legal. Vamos falar um pouquinho, agora eu queria que você falasse um pouquinho, vamos falar do projeto Cornélio Pires. Cornélio Pires, a minha família toda, da minha mãe, é da cidade onde Cornélio Pires nasceu. Aliás, tem uma passagem interessante, né, do Cornélio Pires, quando foi feito o nascimento dele, nasceu, aí foram para a igreja e o Cornélio Pires falou o seguinte, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, está aqui no livro dele, né, no Pataquada Cornélio Pires, nesse livro aqui, ó, né? Ele está dizendo o seguinte, ele falou, olha, o meu nome era para ser Rogério, viu, Rogério? O nome dele era para ser igual ao seu, Rogério, mas o padre era meio surdão, meio não enxergava quase que nada, aí colocaram o Cornélio nele e ficou, né? É muito engraçado essa passagem. Oi, então, como é que é o nome do inocente? Oi! Rogério, Cornélio! O batismo do Cornélio. Mas você sabe, Fabiano, que isso daí era muito comum, né? Lá no interiorzão, há muitos anos, né? Vamos dizer, no século passado, acho que hoje ainda tem naqueles rincões do país, ele deve ter essas coisas ainda, né? Como é que é o seu nome? Fulano e tal, o cara não escuta direito e põe o nome lá, e ninguém vai perguntar, deixa eu ver se está certo. Não, passa batido, né? Depois que ele recebe o registro, né? Mas o meu nome não era esse o nome, era outro nome, mas aí já passa batido, né? Para mudar fica difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho antes desse projeto. O Cornélio Pires começou com esse primeiro livro dele, foi Musa Caipira, e foi lá em São Paulo, escreveu num banheiro. Conta um pouquinho essa história, como é que foi essa passagem dele? Num banheiro, da casa, na pensão da tia dele, não foi isso? Foi isso. Em 1910, né, 1909, ele foi para São Paulo, né? Saiu de Tietê, foi para São Paulo para tentar estudar, tentar a vida, né? E aí ele ficava na pensão da tia, né? Que tinha uma pensão lá para estudantes. Até essa Sim. tia, ela era protestante, né? E ela ajudava os estudantes e tal. E ele não tinha um quarto, né? Ele dormia no corredor e o único espaço que ele tinha lá para poder, né, fazer alguma coisa lá era o banheiro, para ter um pouquinho de paz. Ele escreveu os versos, né, no banheiro, né? Mas isso aí foi muito importante, porque foi o pontapé inicial para
a cultura caipira e para, digamos, para a mídia, né? Porque até então ninguém tinha ainda descoberto esse nicho, né? Que a cultura caipira podia estar em livros, né? E aí ele era sobrinho do Amadeu Amaral, né? Isso. E aí ele mandou uma carta para o Amadeu Amaral e o tio falou assim, rapaz, né? Que tem o dicionário, né, dialeto caipira, né? Falou, não, você está indo num caminho, um nicho, você descobriu uma coisa importante, né, de fazer versos, né, no dialeto caipira, né, e dedica com isso aí que você tem uma chance. Foi com isso que ele editou, né, conseguiu, né, fazer o livro, em 1910 lançou Musa Caipira, né, tem uns versinhos muito legais lá, um soneto. Então, viu, Fabiano, eu queria que você tem um versinho dele aí, que é o Ideal do Caboclo, foi feito dentro do banheiro. Sim, quer dizer, um negócio quase que nem por acaso, e surreal até, né? O cara dentro do banheiro e de repente escreveu lá o Ideal do Caboclo. Eu queria que você. Conheço. Então, você pode apresentar esse Ideal do Caboclo, que é o. Será que eu lembro? Vamos ver assim, ó. Ai, seu moço, eu queria, para minha felicidade, um bom fandango por dia e um pala de qualidade. Porva, espingarda e cutia, e um facão fala a verdade, e uma viola de harmonia para chorar a minha saudade. Um rancho na beira d'água, vara de anzol, pouca mágoa, pinga boa e bom café. Fumo forte de sobejo, e para completar meu desejo, cavalo bom e mulher. Sensacional, hein? Sensacional. Cornélio Pires, interpretado pelo Fabiano Babieira. Muito legal, Fabiano. Você tem uma memória boa, hein, cara? Uma memória, eu vou te contar, hein? Fantástica, né? É legal isso. Vamos falar, então, desse projeto Cornélio Pires, porque falar de Cornélio Pires, você puxar a raiz da cultura caipira, né? Sem dúvida alguma, né? É a raiz da cultura caipira. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse projeto Cornélio Pires. Tá, essa ideia de descobrir as coisas do Cornélio já é muito antiga, é coisa da minha adolescência, né? Ó, eu nasci em 81, né? Então, o que acontece? Eu falava pro meu avô, né? Que foi a grande ponte, assim, né? Para eu poder tá no caminho da viola, né? Eu falava assim, quem que inventou a música caipira? Meu avô falava assim, quem trouxe a música caipira para os discos foi o Raul Torres, ele falava. Raul Torres. E de tudo ele não estava errado, porque o Raul Torres fazia parte da turma caipira do Cornélio, né? Então ele tinha razão. E aí, quando ele falava isso, na época a gente não tinha acesso a livros, esses livros, por exemplo, que você está vendo aí, bem depois, né? A gente não tinha acesso aos discos, né? Mas aí eu já comecei a ir atrás disso, né? Aí logo, já na vida na adulta, já de jovem, né? Aí chegou a internet. Foi aí que eu fui pesquisar na internet. Aí eu fui descobrindo que era o Cornélio, como é que era a história do Cornélio, mas aí a gente não tinha muito acesso ainda a áudios, né? E aí, sim, depois eu continuei pesquisando isso aos poucos, né? Uma pesquisa que eu falo assim, pesquisa por conta própria, né? Não é nada como acadêmico, não é nada disso, né? E aí fui descobrindo até que mais ou menos 10 anos atrás aí surgiu mesmo com um nome, né? Tava na gestação e aí nasceu o Revivendo Cornélio Pires, né? Aí ele foi um projeto que entrou em ação, né? Numa apresentação que eu faço, né? Com esse repertório de 1929, né? 1930, tocando nessas violas, né? De meia regra, de craveira de madeira, que é um estilo de viola que era feito na época, né? E mostrando esse repertório e contando né, um caos, né, como é que foi que essa viola foi parar nos discos, né, e como que a gente hoje tem a música caipira, tem a viola, né, tá no auge a viola, nunca teve tão bem a viola caipira, né, e se ela tá aí onde tá, a gente deve ao Cornélio, né, porque o Cornélio que levou isso aí pros discos, né, e abriu a picada aí pra gente continuar depois. Muito legal, né? Poder realmente fazer esse trabalho que você está fazendo com relação ao Cornélio Pires, né? Eu quero mandar um abraço para o Rogério da Silva, Nelly Milk, Cláudia Guimon, que é minha filha, parabéns por mais um programa sempre especial, Bruno Domingues, Júlio César Lemos, tem também aqui a Janaína Guimon, Rogério da Silva vieram dos grandes folcloristas da nova geração, especialista em Cornélio Procópio, Cornélio Pires, né? Janaína Guimon, boa noite, tio amado, belo programa, obrigado. Júnior da Viola, coisa linda, a violinha meia regra de Cravelha, oh, que legal. Do Catira já falamos. Bom, eu quero agradecer a todos que estão participando
participando do programa de hoje, né? Muito legal falar sobre viola. Viola é uma coisa raiz, né? Você também conta causos, né? Você tem algum aí na ponta da língua para contar para o povo, não? Rapaz, não é que eu conto caos, mas eu conto as coisas da minha vida, né? Eu conto não é bem um caos, né? Eu vou fazendo uma. Já é um caos, né? Já é um caos, né? Um caos, na minha vida já é um caos. Um caos legal. Vem cá, Então, você está morando em São José dos Campos. Você está fabricando viola também? Como é que é essa história de você está hoje mexendo, fabricando também, além de ser um grande violeiro, né? E um mestre na área da viola, você também está fabricando viola? Me fala um pouquinho desse trabalho seu lá em São José. Mestre é bondade tua, né? É assim, nossa, faz, sei lá, décadas que eu quero fazer viola, né? Porque eu acho muito importante para saber pelo menos o mínimo do que a gente faz, né? Do que a gente toca. É interessante, né? Poder construir uma viola. E outra, que os violeiros da época que eu gosto, né? Eles faziam seus próprios instrumentos, né? Porque não tinha ainda a viola industrial, as violas de indústria estavam começando a aparecer. Então, assim, o costume era do próprio violeiro se virar, né? Às vezes não tinha nem ferramenta, tinha que inventar a própria ferramenta e tinha que fazer com o material que estava lá no próprio quintal. E aí, agora, né, esse ano, vindo para São José dos Campos, conheci o Benê, né, grande mestre, grande fazedor de viola, né, uma pessoa multifacetado, né, multitarefa, multitudo, né, bombril, né, que faço parte aí da oficina com ele. Ele está me ensinando a fazer, está aqui, ó, a violinha que a gente está trabalhando aqui nela. Né? Olha que legal, que obra-prima, hein? Isso, ela está indo nessa mesma concepção da viola antiga, né? Sim. Das violas que eram feitas. A gente pode falar que tem mais ou menos 3 tipos de fabricação de viola, né? Tem a industrial, né? Que é tipo essa Del Vecchio que está aqui, ó, essa de de indústria, né? Feita na fábrica. Tem as de luthieria, que é uma ciência, né? Bem com madeiras nobres, e tem essa construção popular que eu gosto, que não chega a ser a luthieria, né? É a construção com matéria que está fácil, né? Com material que tenha, né, acesso, né? Acha lá um pedaço, uma tábua lá na caçamba e faz um cavalete, sabe? Então é a construção popular, e é assim que eu estou, né, fazendo, estou aprendendo, e agora ninguém me segura mais. Aprendi, estou aprendendo e... O Fabiano, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria passar para você. É o seguinte, dependendo do material que é utilizado para a construção da viola, dá diferença de som? Dá sim. Qual que você acha que é melhor? Qual que você gosta mais? Que não é que melhor? Aí a gente está entrando no campo da luthieria, né? Que já é uma ciência, né? Sei lá, falar qual que eu gosto mais é até difícil, porque é muita variedade, né? Mas, por exemplo, essa branquinha que eu estou tocando aí, ela é cacheta, né? Ela é feita uma peça só de cacheta, né? E é uma coisa louca, uma viola uma turbinada, né? A gente bate aqui e você ouve lá uns 100 metros longe, né? Então, por exemplo, essa viola é muito boa. Mas, assim, tem uma pesquisa do Alceu Mainardi, que ele fala que as violas antigas, elas eram feitas de guaiovira, né? No tampo de trás, né? Na costa, e o tampo era de araucária, de pinheiro, né? Do Paraná. Então, esse era o material que era mais comum na época que ele pesquisou, que é essa época que eu gosto, né? Tanto que eu tenho vontade de reproduzir as violas que ele pesquisou, né? E fez livro falando delas. Eu tenho vontade de reproduzir com as mesmas madeiras, né? Para ver que né, fica próximo, né? Próximo às violas da época lá. Guaiovira, pinho, né? O braço de cedro, né? A craveira tem que ser de uma madeira bem dura, o cavalete, né? De madeira mais dura. Mas, assim, a viola de construção popular, ela não leva tanto isso em conta, né? Ela é regional. Você vai, por exemplo, você vai em Minas, norte de Minas. Eu tenho uma viola aqui que é do norte de Minas, feita pelo São Minervino. Outro tipo de madeira totalmente diferente, né? Então, assim, se você vai lá nos Caiçara, é outro tipo de madeira. Se você vai no interior de São Paulo, é outro tipo, porque é o que está, a construção popular é o que está na fácil, né? Então, acha fácil. Tem uma pergunta aqui da Rúbia Lócio, que é lá de Pernambuco, que é professora universitária, socióloga, né? Ela disse assim: Fabiano, parabéns. Qual será o futuro da viola? Você pode responder para a Rúbia Lócio? Futuro é meio difícil saber do futuro, né? Mas ela está bem, né? A viola hoje está vamos falar do presente. Vamos falar do presente, que é o presente da alicerce para o futuro, né?
a viola nunca teve tão bem, eu acho. Porque, por exemplo, eu que nasci na década de 80, comecei a tocar de 80 para 90, né? Quando eu comecei a tocar, a gente não via viola onde a gente vê hoje, né? Não existia ainda, estava começando a história de ter orquestra de viola, então, assim, você ia ver viola lá nas folias de reis, lá nas congadas, lá naquele pessoal bem raizão, lá, bem os mestres lá da tradição popular, né? Aí, assim, não existia aulas ainda de viola, né? Agora, de repente, hoje a viola, toda cidade tem alguém que dá aula, né? A viola está nos conservatórios, a viola está na faculdade, né? A viola está para todo lado, a viola está no rap, está no rock, né? Então, assim, eu acho que nunca teve tão bem. Hoje, então, assim, a gente vendo como está o presente, dá a entender que parece que vai ter mais um período por aí que está sob salvaguarda, né? Não sei, tomara. A viola, na verdade, a viola ocupou espaço, né? Ela ocupou um espaço que me parece que não tem jeito de recuar, né? Porque ela é um instrumento realmente para quem ouve, né? Uma coisa bonita, né? Uma coisa muito legal, né? Ou você está tocando, alguém vai cantar junto, vai tocando, é uma coisa maravilhosa e realmente para toda, como você acabou de falar, né? Ela tá em todos os lados hoje, né? E o jovem gosta da viola também, né, Fabiano? O jovem também aprecia a viola, né? Isso também é muito importante, você saber que o jovem que vem vindo aí também aprecia e toca a viola e gosta da viola. Então, isso vislumbra realmente uma sequência logística da própria viola, né? A Fera Madeira Brasil, construtores tradicionais de viola não são apenas luthiers, são verdadeiros patrimônios. Isso aí, né? Bom, eu queria... Tem um outro vídeo, o Ana Maria tem um outro vídeo aí que eu queria que o pessoal curtisse um pouco mais do trabalho do Fabiano, mas antes eu quero lembrá-lo sempre que a inscrição no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube é fundamental. Compartilhe com seus grupos, amigos e familiares. Dê o seu joinha. Só queria lembrá-los também que na semana que vem a gente vai ter aqui o mestre Jim, lá do Piauí. Vai ser um trabalho super legal também, um mestre lá longe do Piauí, que faz um trabalho fantástico. Então eu queria lembrá-los também, vocês que estão assistindo o programa hoje, estão compartilhando conosco, estão nos dando essa honra de participar conosco. Semana que vem também vai ter um programaço com o mestre Jim, lá do Piauí. Já acertamos com ele, fechado, vai ser muito legal. Bom, Rúbia Lócio, muito obrigado. Legal, Rúbia, um grande abraço para você. Bruno Domingos, viola que chora sentida encostada em meu peito. Poeta popular, hein? É isso aí. Bom, Ana Maria, vamos lá, vamos mostrar esse outro vídeo do Fabiano. Primeiro, o pessoal gostou pra caramba, né? Já tá aplaudindo aí. Vamos ver o segundo aí, vamos ver onde foi, para que o Fabiano fale um pouquinho sobre essa cantada aí. Só um minutinho, eu já coloco o vídeo, tá? Legal, tá bom. Quando estiver pronto, a gente vai no embalo, né? O programa de hoje é com o Fabiano Baviera. Ô, Fabiano, você tem saudade lá de... Você vai sempre a Batatais, não? Não vou tão sempre, mas de vez em quando eu vou. Mas assim, eu falo que eu saí de Batatais, mas Batatais não saiu de mim, né? Porque todo santo dia eu dou aula de viola. Eu falo da minha origem, eu falo da minha família, eu falo do meu avô, da minha avó, né? Todo dia eu falo de onde eu venho, todo dia eu conto as histórias de Batatais. Então, acaba que está muito presente, né? Tá vendo? Hoje aqui a gente falou tanto já de Batatais, né? Então, lógico. Assim, tem saudade, lógico, mas assim, não é uma coisa... Eu não sou muito saudosista, eu gosto do presente. Sem se esquecer do passado, né? Sem esquecer do passado. O presente, mas ter o legado do passado, que também é importante, coisas boas, né, do passado. Maria, na hora que estiver pronto aí, a gente pode mostrar o vídeo, então, do Fabiano Baviera, certo? Lembrando que a semana que vem, como eu já disse, tem o mestre Jim, lá do Piauí, vai mostrar aquele trabalho fantástico, né? Ele lembrou um negócio legal, né? Que hoje você tem uma madeira, aquela madeira que é apreendida lá na região amazônica, porque a boiada passa, né, e vão devastando o Amazonas, né? Infelizmente, esses caras deviam tudo estar preso, né? Devia estar tudo preso, né? Acabar com essa história de devastar a Amazônia, respeitar o meio ambiente, né?
Essa madeira que é apreendida, eu estava conversando com o mestre Jim, ele lembrou uma coisa que ele vai falar semana que vem, deveria ser ofertada às associações, né, culturais, sobretudo aqueles que podem aproveitar, os artesãos, né, o fabricante de viola, tá certo? Então, o governo federal, o IBAMA, poderia aproveitar essas madeiras que são apreendidas e ceder para as associações cadastradas, registradas, né, legalizadas, que possam oferecer aqueles que trabalham na associação, né? São os artistas, são os artesãos, são os culinaristas, enfim, as pessoas que podem aproveitar essa madeira, certo? Então fica aí um lembrete, ela é uma coisa legal, que pode realmente, amanhã, quem sabe, o IBAMA possa fazer isso aí em benefício de quem? Da própria cultura popular. Né? Você, fabricante de viola, de repente você recebe lá um pouco de madeira, você vai fabricar madeira, vai fabricar a tua viola. E assim vai, né? E assim pode ser, não é? Tá certo? Bom, vamos lá então. Ok, Ana Maria, tá tudo certo? Tudo sob controle? Senão a gente passa para frente. Bom, enquanto o vídeo não chega, eu queria perguntar para você se você falou do Chaguinhas. Fala um pouquinho desse contato. Ah, tá aí, ó. Vamos ver o vídeo. Aí, nós aí. Que moça bonita, que linda figura, bem feita de corpo, fina de cintura. Teu rosto é modelo, parece pintura, chumbada de ouro é a tua dentadura. Chumbada de ouro é a tua dentadura, chumbada de ouro é a tua dentadura. Chumbada de ouro é a tua dentadura, chumbada de ouro é a tua dentadura. Ela não é alta, ela é boa de altura, não é muito baixa, tem boa estatura. Teu rosto é modelo, parece pintura, chumbada de ouro é a tua dentadura. Chumbada de ouro é a tua dentadura, chumbada de ouro é a tua dentadura. Chumbada de ouro é a tua dentadura, chumbada de ouro é a tua dentadura. Pois vamos comigo morar no Itapura, eu te dou um cavalo sem ter pisadura. Cavalinho esperto de face andadura, que sobe, soberbo, bate a ferradura. Sobe, soberbo, bate a ferradura, que sobe, soberbo, bate a ferradura. Sobe, soberbo, bate a ferradura, que sobe, soberbo, bate a ferradura. Isso daí é Raul Torres. É? Onde foi isso aí? São José também? São José também, no mesmo lugar daquele, né? Então, legal, hein? Muito bom. O Fabiano, vamos falar um pouquinho das oficinas que você tem feito? Até eu queria perguntar para você, por exemplo, se uma cidade qualquer se interessar, a gente falou de Secretaria de Cultura, de repente, alguns municípios, de repente, vamos fazer aqui uma oficina de viola com o Fabiano, como é que faz para contactar com você? Você tem feito em alguns lugares, queria que você falasse um pouquinho como está funcionando essas oficinas de viola, onde você já fez, e o que é preciso para te convidar para fazer. Tá. Essa questão de dar aula de viola, é o que eu falei, como na minha época não tinha professor, não tinha nada, meio que a gente vai tendo que se obrigar a ser professor. Eu não falo professor porque, na realidade, eu nem, né, não tenho formação, né, eu sou um violeiro que repassa as coisas que aprendeu com os mais velhos, né, mas, assim, eu sempre estava dando aula para as pessoas, né, e aí acabou que isso foi virando profissão, né, foi virando, né, coisas da minha vida, né, e aí eu já dei oficinas lá em Batatais, todo lugar que eu morei, eu já morei em várias cidades, todo lugar que eu morei, eu sempre dei aula de violas, né, mas de oficinas, eu já dei pelo Senar, né, lá em Batatais, tanto que a gente lá conseguiu, mais de 10 anos atrás, a gente, né, montou a orquestra, né, a orquestra de violeiros, né, do Sindicato Rural de Batatais, e aí depois eu vim para São Paulo, né, aí eu dei oficinas em Mariporã, né, Terra Preta, até o Bruno tá aí, tá mandando, né, uns recadinhos aí, o Bruno é de Terra Preta, dei oficina lá em Terra Preta, em Mariporã, em Caieiras, né, e em Franco da Rocha, né, e assim, é muito legal dar aula em oficina, porque
O coletivo é muito legal, né? Eu falo assim que o meu jeito de dar aula, eu faço que o negócio vire uma grande companhia de reis. Né? Porque como a companhia de reis foi a minha escola, né? Foi aonde eu aprendi a tocar, né? E a estar ali no meio da música. Então eu faço a oficina virar uma grande companhia, né? E aquela grande companhia de reis vai todo mundo tocando junto e vai aprendendo, né? E é muito legal. Para mim é muito bom, é gostoso, sabe? É muito importante, eu acho muito legal. E a gente, com isso, vai mantendo, né, as tradições, né? Eu sou, assim, muito ligado à história, né, à questão histórica, né? Eu não sou muito de ficar passando as músicas, que está muito fácil, assim, que está muito na mídia, né? Por Sim. exemplo, tem umas músicas que é muito midiática, mesmo dentro da viola, tem coisa que é muito fácil, que todo mundo quer, todo mundo, né? Então, né, faço um balanceio assim, entre as que estão mais na mídia e as que estão mais no fundo do baú, né, para pessoas, né, entender essa profundidade da viola, de onde que veio as histórias. É muito legal, para mim é muito importante as oficinas, muito legal. Fabiano, essas oficinas que você tem feito são o quê? 2 dias, 3 dias, um dia? Como é que é? Não, essas que eu falei dessa cidade todas é oficina de 1 ano. Há um ano inteiro? De um ano, de uma Você é vez por contratado semana. pela... Geralmente é a prefeitura que banca? Como é Pela que é? Secretaria de Cultura, exatamente. Passa pelo edital, né? Legal. Isso. E para tocar viola, vamos dizer o seguinte, eu queria que você explicasse para as pessoas aqui, até antes do programa, conversando com o pessoal fala, será que é difícil aprender viola? Pergunta para ele em quanto tempo que a gente pode, por exemplo, quem não sabe nada, vai pegar uma viola hoje, né? Quanto tempo para o cara começar a se interessar para valer? Porque no começo deve ser uma coisa meio complicada, e se não houver persistência, o cara até desiste. Mas eu pergunto, quanto tempo para o cara começar a falar, bom, agora estou começando a aprender, estou começando a tocar alguma coisa? É interessante, porque tempo, é muito difícil, Vladimir, falar de tempo. Sim. Porque cada pessoa ela tem uma percepção do que é a música, né? É uma coisa muito subjetiva, é a mesma coisa a gente pegar uma obra de arte, né, um quadro, né? Para mim, sei lá, olhar essa viola, para mim é uma coisa, para você é outra, né? Sim. A cor, a gente nunca sabe o que o outro tá, né? Então é muito subjetivo essa questão de como a pessoa ela entende né, a musicalidade, como é que ela tem isso. Então isso vai depender muito, né? Muito difícil falar em tempo, né? Vai depender do que ela tem de conhecimento, né? Vai depender do se ela passou a infância ouvindo ou não, se ela nunca viu música. Então tempo é muito difícil. Mas geralmente nas oficinas assim é coisa assim de que 2 meses já está saindo uma música no coletivo, né? A viola, ela tem essa viola do jeito que, né, que a gente ensina aqui na afinação cebolão, que é uma entre 30 aí, né? Que é 30 afinação que existe. É uma afinação mais fácil, que tem né? Você bate aqui, ó, já é um acorde, você não precisa nem pôr o dedo, né? Uma afinação, um acorde aberto, né? Aí você pode fazer uns acordes com pestana mais fácil. Então, é uma afinação que facilita um pouco. Então, assim, 2 meses, já está começando a pegar alguma coisa. Mas, legal. Assim, né, entre, né, aspas, parênteses e chaves, né, depende, né, porque cada um tem uma história com a música, né, com a vivência, né, com a questão de ouvido, de percepção musical. Mas, geralmente, o coletivo, o grupo, assim, ele já vai, né, eu acho que esse jeito também, né, da gente fazer virar uma grande folia de reis, uma grande companhia, acho que funciona muito bem esse método. Olha aí, ó, a gente está falando que secretarias de cultura, de municípios, tá aí, né? Tem 2 coisas também legais aqui, que são coisas imediatistas, né? A Susan Leite está falando, Fabiano, você acredita que a vivência em roda de viola ajuda os iniciantes? Aí tem a Conceição Nóbrega, que fala o seguinte, o pessoal do nosso grupo folclórico está interessado na oficina de viola. Como podemos fazer para participar da oficina? Podemos ir visitar para conhecer? Aí, tá vendo só? De onde que é a Conceição? Conceição Nóbrega, precisa saber... Conceição, de onde que é a Conceição? Do teu grupo, qual que é o seu grupo folclórico? Só nos dá uma posição aí para quê? Valdemir, eu tenho uma oficina, que é uma oficina de iniciação à folia de reis. Então, onde é isso aí? Você pode passar não, essa daí ela não está acontecendo, mas eu tenho o material, eu tenho, né, tudo pronto para acontecer, né? Agora ela não está acontecendo, mas eu consigo dar uma oficina de iniciação à folia de reis. Eu posso pegar um grupo que nunca cantou, né, numa companhia de reis e ensinar como eu fiz nos outros grupos, né? Que a gente conseguiu fazer isso em São Paulo, conseguiu fazer isso em Franco da Rocha, pegar grupo que nunca
cantou e, de repente, virou uma companhia de reis. Né? Ai, Então, baseado nessa experiência minha de estar nas companhias desde novo né, e junto com o método de dar aula de viola, então eu tenho essa oficina, dá para dar uma oficina para ensinar como que se faz uma companhia de reis cantar. Então, a Conceição Nóbrega é do grupo da Madeira Brasil, acho que da Maria, né, da Maria. Depois te passo o contato aí, que você pode ligar para eles. Sim, ou se não pode ir lá no Instagram também. Tá. Juliano Bavieira, né, no Instagram. Eu passo o teu contato para eles lá. Tá? A pergunta da Silvia, né, a questão da roda de viola, né? Da roda de viola. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que o violeiro, a violeira, eles aprendem ali mesmo na roda, né? É a roda que ensina. É legal ter aula de cara a cara, é legal para ter uma lousa, ter um material escrito, é legal. Mas o que ensina a tocar, para mim, é a grande roda, né? O meu método é esse, o meu jeito de ensinar, né, é mais esse, aprendendo coletivo nas rodas. Eu acho que é muito importante, eu acho que é o melhor método que tem. O Rogério da Silva está fazendo... Rogério, obrigado pela sua participação aí. Vladimir, marca com o Baviera uma roda de conversa aí, aqui onde eu moro, né? Aqui na minha chácara, para a gente prosear, tocar uma moda, tocar tomar umas e fumar um palheiro para espantar os mosquitos. Ô, Rogério, eu vou combinar, quem sabe a gente faz no final do ano, aí eu converso aí com o Fabiano, quem sabe a gente marca no final do ano. O Rogério chamou, já está chamado. Então, aí eu chamo o Fabiano, chamo você, falo lá com o de Santana, enfim, a Sandra, e a gente chama a Maria Sardinha e fazemos aqui uma roda de conversa super legal no final no final do ano, né, Fabiano? Você topa parada, Fabiano? Lógico. Então, vamos acertar essa família Santana aí tem um espacinho no meu coração, porque então, muito legal. Tem que tá em Santos, tá subir a serra, né? Descer para Santos, tem que subir a serra, né? Aí o pessoal sobe a serra e vem para cá, para São Roque, que é muito legal. Bom, nós estamos quase chegando no final do programa, mas eu queria te perguntar o seguinte: você montou lá em Franco da Rocha a Companhia de Reis Cantadores de Estrela, é isso? Cantadores da Estrela. Da Estrela. Me fala uma coisa, quem é que participa mais? É o jovem, a mulher, o idoso, dessas companhias? Quem mais participa, quem mais tem interesse? Você montou uma lá em Cantadores da Estrela está bem equilibrado, né? Porque tem, como diz o ditado, tem de mamano a caducano. tem desde os idosinhos lá, que é um grupo, né, que eu trabalho no CRAS, né, do Lago Azul, é um pessoal muito legal, né, das andorinhas do Lago Azul, desde adolescentes, assim, violeiros, né, e então, assim, tá bem equilibrado, né, um pessoal que não tinha experiência com companhias de reis, e a gente fez reuniões, fez ensaios, e ficou uma companhia, assim, perfeita, 100%, cumprindo todas as etapas de qualquer companhia tradicional, do jeito que eu aprendi lá em Batatais, na região, que a manifestação da Folia de Reis antigamente eu falava companhia, mas aqui fala mais folia, né, então eu já estou acostumado a falar folia, né, então a manifestação da Folia de Reis é uma coisa muito, muito variada, né, acontece muita coisa, tem muitas etapas, mas se a gente estudar e, né, reunir, ensaiar, a gente consegue fazer, né, acontecer a cantoria do jeitinho certo, né, exemplo disso é os Cantadores da Estrela, né, que cumpre todas as etapas, faz tudo certinho, canta em vozes separadas, né, em vozes distintas, do jeito que é lá no interior, né, então muito legal. Né? Santo Reis que faz, né, não é a gente, Santo Reis que faz. Na verdade, a gente passa a ser instrumento apenas, né, é isso? Exatamente. Né? A determinação vem lá de cima. Sandra Santana tá toda. Olha só a ideia, cara. Agora nós vamos acertar com a produção, ver data, vamos conversar. De Santana, a Sandra já falou, tô dentro, quer dizer, ela vem. De Santana na base. A Maria Sardinha falou, nós vamos. Nossa, olha isso. Eu acho que a gente vai acertar nesse final do ano aí uma roda de conversa aqui na chácara, que é o Recanto das Crianças, para a gente fazer uma festança muito legal. Vai ser muito legal, né? Então, Fabiano, já está fechado, né? É só acertar a data, vamos combinar. Beleza? Fabiano, antes de encerrar o programa,
eu queria que você tocasse alguma coisa aí para encerrar, e depois você vem para a gente poder fazer as considerações finais. Queria que você apresentasse uma coisa legal, né? Uma violinha, uma cantoria rápida e rasteira para a gente poder terminar. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que participaram do programa de hoje. Foi uma bênção, realmente, o programa de hoje. Viola é uma bênção, né? É uma coisa que vem lá do fundo da alma do caipira. Todos nós somos. Eu sou um caipira, né, declarado, nem preciso falar que não é. Né? Então vamos nessa, vamos lá, ô Fabiano, para encerrar. Você uma bênção, realmente é uma bênção, né? Então eu vou tocar uma toada de reis, vou fazer um instrumental. É uma toada que é cantada lá pelo pessoal, que era cantada lá pelo pessoal da minha família desde quase 100 anos atrás. Né? Uma toada que chama Três Pancadas. Né? E eu acho muito legal, acho ela muito bonita, uma melodia muito bonita, e é cantada lá por eles, né? Quase 100 anos. Vou fazer aqui. Então vamos lá. Muito legal, tá? Muito legal. Quero agradecer a você, Fabiano, pela sua participação, ter aceito o nosso convite aqui no Falar com Você. Foi um programa totalmente especial, com as bênçãos dos Santos Reis, né? E do Divino Espírito Santo, porque ele não pode faltar nunca no nosso programa. Eu quero dizer para a Janaína que está convidada. Janaína não precisa nem convidar, você traz o bolo e beleza. Nancy, estou dentro dessa moda, Ronaldo Fagundes. O pessoal já está fechado, agora é só acertar a data. Sandra, programa maravilhoso, matamos a saudade do Baviera e aprendemos mais um pouco. Viva a cultura popular, viva a viola caipira e seus tocadores. Parabéns, Vladimir, por mais um programa tão bacana. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que participaram, né? Lembrando que nesse dia, nessa roda de conversa, vai ter viola caipira, vai ter a Ilha da Madeira,
com a Maria Sardinha. Aí vai ser um negócio fantástico. Final de ano, vamos ver se a gente marca uma data final de ano, que não chova, né? A gente possa realmente fazer um negócio muito legal. Fabiano, de coração, quero te agradecer muito, tá? Eu e a Ana Maria na produção, por ter participado, dado uma aula sobre viola e as suas considerações finais. Mas muito obrigado, tá? As suas considerações finais. Obrigadão, Vladimir. Nossa, fiquei muito feliz, né? Muito bom, né? A gente poder falar da viola, falar de Santos Reis, falar dos meus antepassados. Isso aí é o que move a minha vida. Então, eu fico muito feliz, né, de você ter convidado, ter dado esse espaço aí. Obrigadão mesmo, Vladimir. Obrigadão a todo mundo que ouviu. Muitos conhecidos aí, muita gente, parente, batataense. Obrigadão. Abração para todo mundo. Obrigadão mesmo. Valeu. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um Falar com Você. Lembrando sempre nesse final que a inscrição de vocês no canal do Jornal dos Romeiros é importantíssimo para que a gente tenha mais espaço pelo YouTube, certo? Compartilhe com seus grupos, amigos, familiares, dê sempre o seu joinha, tá? Quero agradecer de coração a todos aqueles que estiveram conosco hoje. O programa foi recheado de boas coisas, né? A viola é sempre uma boa coisa, né? Falar de raiz, de Cornélio Pires, da terra da minha mãe, Tietê, onde eu passei momentos inesquecíveis da minha infância, sobretudo da minha infância em Tietê. Então é muito legal. Tá? Obrigado por tudo. Viva Tietê, viva Santos Reis e obrigado, Ana Maria, pela produção de mais um Falar com Você, aos parceiros e amigos do Falar com Você, a nossa eterna gratidão. Divino Espírito Santo, gratidão. Voltamos na próxima semana falando com o mestre Di, lá do estado do Piauí. Um grande abraço, bom final de semana e até quinta-feira que vem com um novo Falar com Você. Obrigado.